Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem. Gente, hoje a gente vai ter duas aulas, que eu vou repassar um assunto. Nesse dia 16 de outubro, vamos ver divisão de números decimais, que eu tinha dito na última aula, que eu ia esperar para falar mais detalhadamente e mostrar exercícios. E vamos ver medida de comprimento e de superfície. Na verdade, só comprimento. De superfície é só o título. De superfície a gente vai ver na próxima aula. Então, gente, você pode acompanhar a partir da página 53 nesse primeiro momento. Depois vamos ter outra página. E sobre divisão, tinha uma divisão que era 23 dividido por 2,5, que é de um probleminha relativo à venda de tomates lá da última aula. Não vou me detalhar aqui, só vou explicar sobre a divisão. Então, foi dito, de modo até um pouco rápido, que para dividir 23 por 2,5, a gente multiplica por 10 ambos os termos, para evitar ter que trabalhar com 2,5 aqui no divisor. Então, o 2,5 vira 25, o 23 vira 230. Multiplicamos dividendo e divisor por 10 e o resultado virou uma nova divisão. O que era 23 por 2,5 virou 230 por 25. E aqui, o 230 separado das casas unidade, dezena e centena, e a casa decimal, primeira casa decimal, e o 2,5 virou 25. O número que multiplica 25 e se aproxima mais é o 9. 9 vezes 25 dá 225. 230 menos 225 sobra 5. Vamos para o segundo momento, onde aqui pode ser acrescentada uma vírgula após a unidade do quociente. Quando você acrescenta uma vírgula na unidade do quociente, aí você ganha direito a um zero para o 5. Os 5 das unidades ganham 0. Ele não é 50, ele continua sendo 5. Só que é um 5 acompanhado de um 0. E agora devemos multiplicar um número por 25 que resulte em 50. 50 décimos. Porque 50 décimos é a mesma coisa que 5 unidades. Então, na última parte, esse número é o 2. 2 vezes 25 dá 50. 50 menos 50 dá 0 e a divisão fica perfeita. Então, 23 dividido por 2,5, não tem como fazer. Como que a gente faz? Multiplica tudo por 10. 230 vezes 25, que é igual a 9,2 e a divisão é perfeita. Ok? Isso quer dizer o quê? Voltando lá na questão do tomate. Se você está comprando R$23 de tomate e está levando 2,5 kg, isso equivale a dizer que um único quilo são R$ 9,20. Então, se você está aí na página desse problema, esse é o entendimento da resolução. Que R$23 comprando 2,5 kg de tomate equivale a pagar R$ 9,20 em um único quilo, tá bom? E agora, aqui uma demonstração de cima a baixo de quando a gente tem casas decimais, mais ou menos casas. Com uma única casa decimal, multiplicamos divisor e dividendo por 10. Quando temos duas casas decimais, não importa se no divisor ou no dividendo, então nós multiplicamos por 100. Aqui está no divisor, multiplicou por 10, ambos os termos, divisor e dividendo. Aqui o divisor é quem tem duas casas decimais, então multiplicamos por 100. Divisor e dividendo. Na última, é o dividendo que tem 3 casas decimais, ele está indo até a casa dos milésimos. Então, para eliminarmos, multiplicamos por 1000. Divisor e dividendo, tá? Então, uma casa, 10, duas casas, 100, 3 casas, 1000. Multiplica, o número vai ficar dessa forma, dessas 3 formas. O que era 60 dividido por 1,2 vira 600 por 12. O que era 162,5 por 1,25 vira 16.250 por 125.
o que era 72,152 dividido por 1,96 vira 72.152 dividido por 1960, tá bom? E dessa forma aí sim você pode progredir com a operação da divisão, como sempre fizemos. E agora, tendo visto isso, vamos para exercícios. Nesse exercício aqui é o exercício 9 da página 56. Ele pede para fazer a divisão e depois conferir com a calculadora para ver se você acertou. Então aqui, ó, a gente tem um 3 dividido por 1,2 que vira 30 dividido por 12, multiplicou por 10, virou 30, multiplicou por 10, sumiu a casa decimal. E a operação de divisão fica assim, 30 por 12, que resolvendo fica dessa forma. O 2 multiplicou 12 e deu 24, resultou em 6, colocou uma vírgula, ganhou um zero, não é mais 6 unidades, são 60 décimos, 5 vezes 12, 60, e a divisão ficou perfeita. O item K, aquele ali, 187, aliás, 1,87 dividido por 0,11 fica dessa forma. Ele está indo até a casa das centenas, vai multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100 ficou 187 por 11. E a divisão fica dessa forma, onde entra o 1 vezes 11, subtraiu, deu 7, baixou o 7. 7 vezes 11, 77. E a divisão fica perfeita, tá bom? Na primeira, teve casa decimal na resposta. Na segunda, não houve casa decimal. Vai acontecer, isso é natural, tá bom? E agora, o outro assunto, medida de comprimento de superfície. Abra lá na página 60. Vamos começar. Então, medir. A definição de medir. Medir significa comparar uma grandeza com outra. Para estabelecer essa comparação, é necessário utilizar uma unidade padrão de medida. Em consequência de atritos que ocorriam entre países que utilizavam diferentes medidas, em 1875 aconteceu a conversão do metro, onde 17 países adotaram o metro como unidade padrão de medida. Aí nós temos alguns exemplos de medidores. A gente vai ver mais lá na frente. Na página 62 é descrito alguns instrumentos, utilizados para medir. Então veja algumas dessas grandezas. De comprimento tem metro, centímetro, pé, jarda, polegada, milha, quilômetro. No livro tem menos, eu coloquei um pouco a mais aqui para você se familiarizar um pouquinho a mais. Pé normalmente é usado para altitudes, Para quem já assistiu filme aí envolvendo voos, aviões, pé é altitude. Jarda, polegada e milha são medidas anglo-saxônicas, Os países de língua inglesa usam muito. A milha equivale a 1,6 km, a polegada 2,5 cm, uma jarda 90 cm. Medida de tempo: hora, minuto, segundo, dia, mês, bimestre, ano. Também pode colocar aí estações, há quem se refira ao tempo com estações, pode colocar aí semestre, biênio, por aí vai. Massa: quilograma, grama, tonelada, onça, libra. Podia até colocar aí quilate, que é medida para normalmente pesar joias e pequenos brilhantes. Capacidade: é o litro, o mililitro, o galão e o barril. O litro e o mililitro pertencem ao sistema métrico. O galão nós não usamos aqui no Brasil, mas de novo os países anglo-saxônicos usam muito, equivale a 4,5 litros. O barril ele é usado normalmente para medir negócios em petróleo, Petróleo é medido em barril. Área: metro quadrado, centímetro quadrado, milha quadrada. Qualquer medida linear elevada ao quadrado se torna uma medida de área. Então, se você voltar lá em cima, pode ter a jarda quadrada, a polegada quadrada, por aí vai. Volume: metro cúbico, centímetro cúbico, litro. O volume e a capacidade são meio que equivalentes, tá? A capacidade a gente troca porque normalmente o formato pode não ser perfeitinho num cubo, ou a medida ou o objeto que vai ser medido pode ser que ele não seja maleável, Mas são equivalentes. Volume e capacidade é praticamente a mesma coisa. Temperatura: grau Celsius, grau Fahrenheit e grau Kelvin. Grau Fahrenheit normalmente é usado em países de língua inglesa, de novo eles. E Kelvin é uma medida absoluta
que é a escala científica, chamada de escala absoluta. Continuando lá na página 63, tem alguns objetos que são usados para mensurar, para medir, né? Ali para a distância nós vemos uma trena, uma fita métrica, um esquadro. Para medir o tempo, um cronômetro, um calendário, um relógio. Para medir massa, uma balança, essa balança primeira é para recém-nascidos, uma balança doméstica, que é comum ver nas cozinhas, e uma balança comercial, que é comum ver nos supermercados ou nos açougues. E agora, medida de comprimento. Volto aqui com vocês. Primeiramente, a medida base, ela é o metro, tá? Então, o metro, ela é a medida que se torna padrão. Aí nós pegamos ela e dividimos. Ao dividirmos, né, ao fatiar ela, nós encontramos o decímetro, o centímetro e o milímetro. O decímetro é quando o metro é partido em 10. O centímetro é quando é partido em 100 e o milímetro é quando é partido em 1000. Portanto, o decímetro equivale a 0,1 metro, ou seja, 1/10 de metro. No centímetro, partilha em 100, fica 0,01, aí fica 1 na casa das centenas, ou seja, uma parte centesimal do metro. E aqui o 1 fica na casa dos milésimos, fica na casa dos milésimos. Por ficar na casa do milésimo, significa uma única unidade de 1000 partes. E agora, multiplicando o metro, que é a unidade base, que é a unidade padrão, por 10, nós encontramos o primeiro dos múltiplos, que é o decâmetro. Um único metro multiplicado por 10 se torna um único decâmetro. Um decâmetro equivale a 10 metros. Multiplicando o decâmetro por 10 ou o metro por 100, chegamos ao hectômetro. O hectômetro equivale a 100 metros. Um hectômetro, 100 metros. Ou um hectômetro, 10 decâmetros também, né? Pode considerar. E multiplicando por 1000, o metro, nós temos o quilômetro. Um único quilômetro equivale a 1000 metros. Então, com isso, nós temos os submúltiplos do metro, que são as unidades menores que o metro, que nós encontramos dividindo o metro, e nós temos os múltiplos do metro, que são maiores que o metro, que nós encontramos multiplicando o metro. A gente vai ver um esquemazinho daqui a pouco, bem legal, que vai ajudar, tá? Tem no seu livro. Então, aqui, um decâmetro equivale a multiplicar um metro por 10, resulta em 10 metros. Um único hectômetro equivale a multiplicar o metro por 100, chegamos a 100 metros. Um único quilômetro é multiplicar o metro por 1000 e chegamos a 100 metros. E para medir pequenas extensões, nós temos o decímetro, que é dividir por 10 um único metro, e encontramos 0,1 metros. Um centímetro, né, é o metro por 100, fica 0,01 metro. Um milímetro é o metro dividido por 1000, fica 0,001 metro. E nós temos aqui um problema envolvendo uma estudante que vai para a escola, né? E a gente vai ver aqui que ela, a Carla, ela mora a 4,8 km da escola, caminha 500 metros e o restante do percurso ela vai de ônibus. A pergunta é: quantos quilômetros ela percorre de ônibus para ir até a escola? Então, a gente não sabe por quê. Porque foi dada a distância, né? 4,8 km. Porém, o que ela caminha foi dado em metro. O que acontece? Primeiro passo para resolver: a gente tem que transformar os 500 metros em quilômetros. Podia fazer o inverso também. Poderia transformar os 4,8 quilômetros em metros. Só que aí ia dar a resposta em metros, né? Aí no fim transformava de novo para quilômetro. Então, para fazer um trabalho só, vamos transformar 500 em quilômetros. Então aqui a gente tem, ó, esse esqueminha que eu falei. Tem aí no seu livro. E a moça, ela caminha 500 metros, o metro está aqui, a gente quer chegar aqui.
Então, se eu tenho metro, um único metro, e quero transformar em decâmetro, eu divido por 10. Se eu quero transformar em hectômetro, divido por 10 novamente ou divido por 100 uma única vez. E para transformar metro em quilômetro, eu divido por 10, por 10, por 10 ou apenas divido por 1000 uma única vez. Do mesmo jeito é para lá. O metro em decímetro eu multiplico por 10, por centímetro eu multiplico por 10 de novo ou do metro já multiplico por 100. Para transformar o metro em milímetro, eu multiplico por 10 uma vez, duas vezes, três vezes ou multiplico uma única vez por 1000. Bem, nós queremos transformar 500 metros em quilômetros. Vamos dividir por 1000 simplesmente, tá bom? Então aqui a gente tem o 500 dividido por 1000 dá 0,5. A gente acabou de ver divisão com decimais, né? Lá no iniciozinho da aula. E já tivemos outras aulas a respeito disso. Então não vou falar sobre isso, só vou para a resposta, que 500 dividido por 1000 é 0,5. Então 500 metros equivale a meio quilômetro ou 0,5 quilômetro. E para descobrir quantos quilômetros ela percorre, nós subtraímos a distância total menos o que ela caminha. Chegamos à resposta de 4,3 quilômetros, ou seja, Carla de ônibus transita 4,3 quilômetros. Por quê? Porque 500 metros da distância da casa até a escola, ela vai a pé. Tá bom? Agora vamos a exercícios envolvendo comprimento. Esse é o exercício 2 da página 68, ele pede que transforme e represente nas unidades específicas. Aqui, ó, 10 km em centímetro. Aí, de novo, eu chamo aquele quadrinho. 10 km vai para centímetro, eu saio do quilômetro, ó, para o metro multiplicando por 1000. Então, 10 vezes 1000, 10.000. E para chegar no centímetro, eu multiplico por 10, né? O 10 vezes 10.000, o 10 vezes 1000 dá 10.000. E agora vezes 10 está dando 100.000 e eu cheguei no decímetro. Para chegar no centímetro, multiplico por 10 de novo e o resultado é 1 milhão. Então, 1 quilômetro equivale, aliás, 10 quilômetros equivale a 1 milhão de centímetros, tá bom? Multiplicou por 1000 aqui para sair do quilômetro para o metro. Poderia multiplicar diretamente por 100 também. Faça do jeito que você compreende. Se você viu que tem que baixar 2 unidades, pode multiplicar por 10 e por 10, que também é a mesma coisa. E vamos para o segundo. 2.340 milímetros, está saindo daqui, quer transformar em quilômetro. Então ele quer sair daqui e vir para cá. Então para sair do milímetro para o metro, eu divido por 1000, não é isso? Esse número dividido por 1000 ele é 2,34. Qualquer coisa, pausa o vídeo, faz aí para verificar. A gente já viu em outras aulas que é só andar com a vírgula, né? Então, 2.340 dividido por 1000 é 2,34 ou 2,340. Esse zero é desnecessário, mas pode falar. E para chegar no quilômetro, dividimos por 1000 de novo. Agora o número vai ficar bem pequeno, né? Aí a gente pode até escrever uns zeros extras aqui. Vai ficar 0,02, 002, vai ficar 0,00234. Dessa forma, né? 0,00234. O que a gente pode dizer a respeito desse número? Aqui é casa dos décimos, casa dos centésimos, casa dos milésimos. Então, eu posso dizer que são 2 milésimos, 3 décimos de milésimos, 4 centésimos de milésimo. Ou para falar mais simples, 0,00234. Tranquilo? E se você fizer e ficar com aquele zerozinho lá do início que eu falei, não tem problema, não está errado. Esse zero só é desnecessário. Se você escreveu, só ficou com um pouquinho a mais de tinta no papel. E agora peço que você vá lá no livro didático para fazer exercícios de medida de comprimento e divisão com racionais. Essas páginas. Na divisão com racionais, páginas 56 e 59, medida de comprimento, lá na página 68, estão todos muito facinhos, se precisar assistir a aula de novo. E sexto ano, agradeço a participação e até a próxima aula.
turma do sexto ano, hashtag sextou, uhul! Mais uma aula de sexta-feira, aqui nossa aula de português. Nossa aula anterior nós falamos sobre os mitos, e aí deixamos umas atividades para vocês responderem. Hoje nós vamos acelerar bastante, nós vamos falar sobre os pronomes. E são vários pronomes, tá? Vou citar aqui alguns para vocês. Ativos, indefinidos, interrogativos. Tem um outro agora também que eu não estou recordando, mas vamos trabalhar com ele também, certo? Então, é isso. Vamos conhecer bastante pronomes hoje. Então, não fique espantado, professor, é muita coisa. São, mas é porque nós estamos aqui finalizando nosso último capítulo e nós já vamos futuramente, muito em breve, já iniciar o nosso quarto bimestre, tudo bem? Então, precisamos acelerar um pouquinho aí, então acelera aí junto comigo, tá bom? Então vamos aqui na nossa resposta quando vamos entrar nesses assuntos, vamos lá. Iniciando aí a nossa correção. E vamos para o nosso assunto, esse aí que eu tinha esquecido, o demonstrativos. Vamos lá. Pronomes demonstrativos situam algo ou alguém em relação às pessoas do discurso, tanto no tempo quanto no espaço, certo? Além disso, tem uma segunda função, apontar em um discurso elementos já referidos ou que ainda serão mencionados. Os principais pronomes demonstrativos são os variáveis este, é, este, esta ou estes e estas. Os invariáveis, isto. Aí também esse, essa, esses e essas. Invariáveis, isso. E também aquele, aquela, aqueles, aquelas. O professor só não está falando igual está aí. Não se preocupe, é óbvio que o trator não altera, viu? Vamos lá. Os pronomes demonstrativos podem situar no tempo um fato ou uma informação. Por exemplo, este ano vou estudar muito. O pronome este marca o momento presente ou que ainda não passou, certo? Observe esse outro exemplo. A noite passada dormi mal. Aí vem, nessa madrugada tive pesadelos. Aí se liga aqui na palavra nessa, ela é formada pela contração em mais essa, marca um momento passado próximo, certo? Vamos continuando com os demonstrativos. Naquele ano, passei por médio em língua portuguesa. Aí vem o termo naquele, que também é uma contração, de em mais aquele, marca um tempo muito anterior ao presente, ou seja, ao que já aconteceu, no tempo passado. Os demonstrativos também podem indicar a posição de um ser no espaço de acordo com a perspectiva da pessoa do discurso, ou seja, tomando como referência o falante a localização do que é mencionado em relação a ele. Ao exemplo,
comprei esta caneta nova. Aí vem o pronome esta, está indicando que o ser caneta, né, ou o substantivo, está próximo do que se fala. Aí vem, poderia me emprestar essa sua caneta? Aí vem o pronome essa, indica que o ser caneta está longe de quem fala e é próximo do interlocutor. Aquela caneta é cara. O pronome aquela indica que o ser caneta está longe de quem fala e do interlocutor. Dá uma pausa aqui na leitura só para você compreender. Tá? No ano passado, eu falei nessa questão aqui do ser estar próximo ou distante, eu sempre dava um exemplo. Este, aí eu estava um pouco mais distante. Esse, aí está muito longe. Aquele, este, esse, aquele. Certo? Então, é isso só para você compreender. Este está próximo, aquele está um pouquinho distante, perdão, esse está um pouquinho distante e aquele está distante, bem distante. Certo? Então, isso é só para dar um exemplo básico e simples para você compreender. Bem? Vamos continuar nossa leitura. Desta forma, cada pronome demonstrativo está relacionado a uma pessoa do discurso. Este, quem fala, a primeira pessoa. Segunda pessoa, esse com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala, que é o aquele. Certo? Vamos aqui continuando. Outra função dos demonstrativos é fazer referência ao que já foi ou ao que ainda será mencionado no texto, ou falado ou escrito. Toda Mafalda. Esse é o título do livro. O armazém vai fechar. Escutou isso? Os pronomes e esse, inflexões, ou seja, essa ou esse, e isso indicam algo que já foi mencionado. Este é o título do livro. Toda Mafalda. Escute isto. O armazém vai fechar. Os pronomes este e suas flexões, ou seja, plural, singular, masculino e feminino, né? E isto indicam algo que ainda vai ser dito ou escrito. Agora se liga nas observações importantes. As palavras o e tal e variações, quando equivalem a um pronome demonstrativo, serão classificadas como pronomes. Exemplos: o que tem muitos amigos é feliz. Se eu substituir o por aquele, ele vai ser um pronome. Observe aí, ó. Se eu trocar aqui, aquele que tem muitos amigos é feliz. No caso, está aí o se torna um pronome. Só se eu substituir e manter a lógica do sentido, ok, gente? Aí vem a outro exemplo. Não disse que tal bobagem. Não diga essa tal bobagem, certo? Perdão, não disse que tal bobagem. E se você trocar pelo essa e manter o mesmo sentido, é um pronome. As palavras mesmo e próprio, suas flexões, são consideradas pronomes demonstrativos. Ela mesma lava suas meias. Aí, ele próprio fez sua comida. Então, também são classificados como pronomes demonstrativos, tá? Vamos para os indefinidos. Os indefinidos se referem à terceira pessoa do discurso. Isto é, de quem se fala, atribuindo um sentido impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis ou invariáveis. Observem aí os variáveis, que são
alguns, alguma, algumas, nenhuns, nenhuma, nenhumas, todos, todas, muitos, muitas, poucos, poucas, vários, várias, tantos, tantas, outros, outras, quantos, quantas, qualquer e quaisquer. Esses são os indefinidos invariáveis. Os variáveis. E os invariáveis são alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo e cada. Observações importantes. O pronome algum e suas flexões, quando aparece depois do substantivo a que se refere, assume valor negativo, equivalente a nenhum. Um exemplo, não chegou aluno algum. Então, se eu trocar, a primeira coisa que equivale, não chegou aluno nenhum. Certo? Então, um exemplo. Aí, dependendo da posição que ocupa em relação ao substantivo, as palavras certos e certos podem mudar de classe gramatical. Certo? Vamos para outro pronome? Os interrogativos. Os interrogativos são um pouquinho mais fáceis que os outros. Vamos lá. Os pronomes interrogativos são usados em perguntas diretas ou indiretas e se referem à terceira pessoa do discurso, aquele ou aquilo sobre o qual se fala. Os pronomes interrogativos são, que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos ou quantas. E, professor, mas eu vi que eles aparecem em outros pronomes. No caso lá, no pronome indefinido. Olha lá, quanto, quantas, E agora, como é que eu vou saber? Simples. Se no caso, seria um pouco uma questão de pergunta, tá, gente? Se tiver uma questão de uma pergunta direta, como é uma pergunta direta, professor? Que horas são? Um exemplo, normalmente as pessoas perguntam, que horas são? Ou quanto tempo isso vai durar? Observe que essa é uma pergunta direta, certo? Por que ela é direta? Porque ela vai ter um ponto de interrogação no final. Eu queria saber quanto tempo vai durar. Nesse caso, observe que ela está no meio da frase. Eu queria saber quanto tempo isso vai durar. Aí, no caso, não é uma pergunta direta, é uma pergunta indireta. E aí, no caso, não terá um ponto de interrogação. Terá um ponto final, embora seja uma pergunta, certo? Aí vem, as interrogativas diretas são iniciadas por um pronome interrogativo, esses aí, e terminam com um ponto de interrogação. Já as interrogativas indiretas apresentam o pronome interrogativo no meio da frase e terminam com um ponto final. Era isso que eu estava falando para vocês, certo? Vamos para outros pronomes, os relativos. Os pronomes relativos são aqueles que retomam a um termo antecedente, nome ou pronome, substituindo numa nova oração. Para não repetir, assim, vamos aqui para a frase. O quadro que o menino pintou é lindo. Repare na frase dita por uma das garotas. O quadro que o menino pintou é lindo. Essa frase pode ser dividida em duas. O menino pintou o quadro. O quadro é lindo. Para não repetir a palavra quadro, foi utilizado o pronome relativo que. Aí vem, a oração que ele pintou pode ser substituída por um adjetivo. Observe aí, ó. O quadro que ele pintou é lindo. O quadro pintado é lindo. Então, nesse caso, o pintado é o adjetivo. Adjetivo em sexto ano. Adjetivo. Vamos lá. Os pronomes relativos, os variáveis, são o qual, a qual, os quais, as quais e os invariáveis que. Cujo, cuja, cujos e cujas são os variáveis. E os invariáveis são de quem. Observe também que o quanto e o quanto, e quantos e quantas também são relativos, como eu falei para vocês.
tem que observar na frase, tudo bem? Aí vem e os invariáveis aonde ou onde, tudo bem? O pronome relativo quem tem como antecedente uma pessoa ou ser personificado. Observe aí, aquele menino é quem vai viajar para Paris. Então, no caso, ele está personificado. Então, ou seja, quem é que vai viajar para Paris? Não é se você perguntar ao verbo, né? Então, aí você já sabe, é aquele menino. Então, está, no caso, personificado. Certo? Os pronomes relativos que, quem e qual e flexões podem ser precedidos de preposição dependendo do verbo. Observe aí, ó. São muitos os problemas contra os quais precisamos lutar. Aí vem lá, quem luta, luta contra algo ou alguma coisa. Então, é em relação a isso, os quais, certo? Vamos lá, observa lá, os quais, tem um o que ali é uma preposição. O livro a que me referi é este, que se refere-se a algo ou a alguma coisa. Então, no caso, ali a preposição a. Os pronomes relativos cujo e cuja dão ideia de posse e aparecem entre os substantivos, concordando com o segundo em gênero e número. Observe aí, ó. Conheci o artista cuja obra é impressionante. Aí, observação. Após os pronomes cujo ou cuja, jamais se usa artigo definido ou indefinido para determinar o substantivo com o seguinte. Vamos lá. Os pronomes quanto ou quantos, quanta e quantas são considerados relativos quando aparecem precedidos de pronomes indefinidos. Observe aí, ó. Você tem dúvida agora? Observe aí. Quanto e quantas, eles vão sempre aparecer antes, vão aparecer com esses aí, ó. Tudo, todos, todas, tantos e tantas. Caso contrário, trata-se de pronomes interrogativos. Então, se você ver esse quanto e ele não tiver antes dele esses indefinidos aí, ó, tudo, todos, quanto, perdão, todas, tanto e tantas, então no caso, se não se tratar deles, se ele não tiver antecedido deles, então no caso, são interrogativos. O pronome relativo onde relaciona-se ao termo antecedente e refere-se exclusivamente a um lugar. Observe aí, ó, a escola onde Jefferson estuda fica na zona rural de Suzano. Então, onde sempre vai se referir a um lugar, certo? Observação. É muito comum na linguagem cotidiana as pessoas empregarem o pronome onde de forma equivocada, referindo-se a qualquer outro elemento que não seja lugar. O correto, nesses casos, é utilizar os outros pronomes, como que, e qual, antecedidos pelas preposições adequadas. Observe o exemplo a seguir, em que os pronomes relativos se referem a um substantivo e designam uma medida corporal, no caso, momento. Esse é o momento em que, ou no qual, temos de manter a cautela. Aí lá o momento é o tempo, ou seja, um advérbio de tempo. Ufa! Conhecemos todos esses pronomes, né? Demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos. É bastante coisa? É, mas vale muito para você conhecer, certo? Então faça as atividades, ela inicia ali na página 69 e vai até a página 77, certo? E na próxima aula nós vamos finalizar, por fim, esse capítulo para que nós possamos aí entrar no quarto bimestre com tudo, certo, turma? Então vamos para a mensagem de hoje? Vamos lá? Mensagem que vem de Mark Twain, humorista norte-americano. Coragem é a resistência e o domínio do medo, não a ausência dele. Então é isso, turma. Bom final de semana para você, aproveite bastante, descanse, brinque bastante mais, estude, certo? Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau.
Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo se cuidando e aprendendo bastante. Hoje, aula de empreendedorismo relativa ao dia 16 de outubro e nós vamos ver a história Foco na Meta, né? Nós estamos acompanhando aí a saga do João Vitor, que é o encontro 13 das páginas 30 e 31 do livro. Então abre aí, se precisar pausa o vídeo, lê a história e daqui a pouco a gente continua. Se já leu, então vamos começar. O que fica compreendido na história do João Vitor? Que João continua treinando forte, o professor Disseu segue passando orientações e Felipe está sempre apoiando João. João tem interesse em baixar seu tempo para concluir a corrida. Ele conseguiu baixar 2 segundos, ficando mais perto de sua meta. Isso é, para quem está treinando, é muito, né? E o professor revela que ainda não atingiram a meta e que eles têm 5 dias de treino pela frente. Com disciplina, determinação, boa alimentação e repouso, o professor Disseu acredita que eles conseguirão. Ali, entre aspas, as próprias palavras dele. E João reafirma sua determinação e se anima ainda mais com a proximidade do final dos treinos. Algo semelhante pode estar acontecendo com você, que está cada vez mais próximo aí do fim do ano na escola, né? E que se esforçou bastante para estar onde está. Espero que todo mundo esteja bastante empenhado em aprender, não só nessa disciplina, como em outras disciplinas. Espero que esteja todo mundo tirando boa nota. E assim como o João, que está se aproximando aí do momento decisivo, você também está se aproximando. Esse foi um ano complicado para todos nós. E boa parte de ser empreendedor, de ser dedicado, também conta nesse momento que nós estamos agora. Relativa a essa história do João, tem atividade lá na página 60. Peço que você vá lá, resolva os exercícios, tem umas perguntas bem interessantes sobre ele, que você pode até se identificar. Lembre-se, vai ser cobrada na atividade de final de bimestre. Então, sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. E a aula de hoje é referente ao dia 16 de outubro de 2020, onde nós estamos iniciando o nosso quarto bimestre. E no decorrer desse quarto bimestre, a gente vai abordar um contexto bem diferente do que a gente já vinha comentando antes. Nós falamos de técnica artística, de tendência artística e de período artísticos, aonde nós iremos estudar e conhecer um pouquinho a arte na Idade Média. Até mesmo chamado também de arte cristã primitiva, certo? Então, entrando no nosso quarto capítulo, nas páginas 2 e 3 do seu livro didático, a gente vai conhecer o que seria essa arte aí na Idade Média. Já falamos de arte no Egito Antigo, né? O arte na Grécia. Agora a gente vai falar um pouquinho de arte na Idade Média, para a gente conhecer como é que era a arte da Idade Média, que principalmente era uma arte cristã, que a gente vai começar a partir de agora. Então, corre na sua mochila, pega o seu livro didático, abra na página 2 e 3, e vem comigo conhecer o que seria essa arte na Idade Média. Quais são os aspectos da arte na Idade Média e vamos falar um pouquinho de arte cristã primitiva, tá? Então, nós temos aqui de abertura uma imagem que reflete aí um contexto bíblico, né? Uma história bíblica, a parábola dos cegos, apresentada em obras de arte. E vamos verificar o porquê ela foi pintada e faz parte do contexto da arte primitiva, ou arte cristã primitiva, certo? Então, a arte na Idade Média ocorreu entre os séculos 5 e 15, tá? Também chamada de arte medieval, que a gente vai conhecer alguns pontos fundamentais desse período. Foram fatos ocorridos nesse período, né? A tomada de Roma pelos povos bárbaros, quando os povos vindo do norte
oeste e centro-oeste de Roma vieram, né, e tomaram toda a Roma. Então, por esse período se contextualizou o quê? A Idade Média, tá? Essa invasão dos povos bárbaros em Roma. A Idade Média é dividida em dois períodos: a Alta Idade Média, que corresponde entre o século V ao século X, né? E temos a Baixa Idade Média, que corresponde aos períodos do século XI e século XV, né? Subdividindo esses períodos, né? Século V a X, a Alta Idade Média, e a Baixa Idade Média nos séculos no século XI e XV, tá? Ao longo da Idade Média se desenvolveu a arte que a gente chama de arte medieval, como também a arte cristã, que a gente vai dialogar na aula de hoje. A arte cristã primitiva, tá, se desenvolveu e surgiu nos primeiros 5 séculos após o surgimento do cristianismo. O que era o cristianismo? O cristianismo era quando a Igreja Católica a Igreja Católica não, basicamente, quando se parou de adorar vários deuses e vindo adorar ao único Deus, né? A Jesus Cristo aí seria o surgimento da aceitação de Jesus Cristo, né, pela população. Então, morre aquelas várias seções de deuses adorados e agora vão adorar a mente ao único Deus. Então surge o cristianismo, quando Cristo começa a ser adorado, né? Se estabelece pelo reconhecimento da fé pelo Império Romano, quando todo o Império Romano é basicamente obrigado a seguir a fé cristã, tá? Então em 313 o imperador, né, Constantino proclamou ao Edito de Milão a liberdade de cultuar qualquer deus, né? Em 380, o Império se converteu à religião cristã, por ordem do imperador Teodósio I. Então, Teodósio I falou: a partir de hoje, né, o Império Romano vai se converter à religião cristã. Então, começou-se, né, a fé ao cristianismo. Assim, muitos povos, né, começaram esse cristianismo totalmente escondido em catacumbas. Catacumbas eram alguma espécie de sepultura, né, onde serviam para enterrar os mortos. Era algo subterrâneo, era algo abaixo das casas, né, subterrâneos. Então, os povos que adoravam a Cristo se escondiam nas catacumbas, nesse sepulcro, para fazer as suas manifestações religiosas, né? As suas manifestações religiosas. Por quê? Porque o povo ainda era perseguido pelos romanos, né? Muitos eram perseguidos pelos romanos, então eles precisavam se esconder para processar a sua fé ao cristianismo, né? Então se escondiam dentro das catacumbas. Os cristãos perseguidos pelo Império Romano pintavam clandestinamente símbolos da fé em Jesus nas paredes das catacumbas, né? Então eles se escondiam nas catacumbas e começavam a registrar traços de sua fé, o símbolo da sua fé cristã, nas paredes das catacumbas onde eram enterrados os mortos. Após cessarem todo esse período de perseguição aos cristãos, ficou conhecido como arte cristã primitiva, porque a arte cristã agora ficou mais visível, ficou liberada, né? Então todo o povo adorava agora o cristianismo. E os encontros religiosos que antes eram feitos nas catacumbas, agora passou a ser realizado em antigos mercados e recintos para audiências públicas. O povo, a população, começou a visibilizar a arte cristã e começou a processar a sua fé também em Jesus Cristo. Então esses espaços grandes, como mercados e recintos para audiências, começaram a virar grandes igrejas, grandes espaços para encontros religiosos. A partir disso, esse espaço passou a ser ornamentado com características religiosas também, certo? Então, a ornamentação desses espaços era feita com mosaicos romanos, tá? Com temas religiosos. Esse período aconteceu entre o ano 330 ao ano 500.
Após esse período, a arte do cristianismo se dividiu em a arte bizantina, que foi uma parte oriental da Europa, a parte romântica, que foi a outra parte ocidental da Europa. Né? E a gente vai verificar algumas imagens a partir desse contexto, tá? Então nós temos aqui as catacumbas, e aqui tem um mural, né, feito nas catacumbas, quando a população, quando era perseguida, processava sua fé a Cristo, pintando, né, os símbolos religiosos nas paredes das catacumbas. Eu tenho ali em cima uma imagem de Jesus Cristo, como também algumas representações de cenas religiosas nas paredes, né, perto das sepulturas, então esse espaço onde era reservado para enterrar os corpos, certo? Então observem o símbolo da fé do cristianismo, né, o símbolo de Jesus Cristo e alguns personagens bíblicos dentro das catacumbas. Na imagem ao lado, nós temos também agora o mosaico. Esse mosaico, pelo mosaico, começou a decorar os mercados e os espaços que eles começaram a processar a sua fé quando o povo parou de ser perseguido. Tá? Então eu tenho ali uma representação do Lago dos Pães de Peixes, todo trabalhado em mosaico. O que é mosaico? Mosaico é uma técnica artística feita com pedaços de cerâmica ou pedaços de vidro que vai compor a imagem, né? Então eles vão elaborar uma imagem com pedaços de cerâmica, com pedaços de pedra, com pedaços de vidros, vão unindo e preenchendo o espaço para dar cor, para dar vida a estes desenhos. Então aqui eu tenho todo feito basicamente de mármore colorido para compor toda essa imagem, como se fosse pecinhas de quebra-cabeça. Tá? Vou mostrar para vocês melhor na imagem aqui, que vai ficar como atividade da nossa aula de hoje. Então você vai criar aí na sua casa um mosaico, tá? Crie uma imagem em forma de mosaico. Então eu tenho aqui 3 imagens que representam um mosaico. Eu tenho uma arara, para vocês perceberem, o fundo todo é um fundo bastante cinza, feito com pedaços de papel cinza, né? Que eu vou trabalhar com papel cinza. Eu vou montar a arara também com pedaços pequenos de papel, onde vai representar cada cor. Eu tenho aqui, ao lado da arara, né, uma espécie floral, toda trabalhada no tom de azul escuro, azul claro, vermelho e amarelo, trabalhada também com pedaços de cerâmica, que eu posso substituir por papéis coloridos, tá? E fazer essa junção, desenhar aí a minha obra de arte e preencher com esses pedaços de papel. E aqui eu tenho também um mural também feito de mosaico, um rapaz, uma espécie de um rapaz, sendo preenchido por meio desses pedaços de blocos de cerâmica colorido. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel sulfite para desenhar a imagem que você vai trabalhar em mosaico e você vai pegar revistas, tá? Revistas velhas ali para poder fazer recorte. Aí você vai pegar as folhas coloridas. Eu quero usar cor amarela. Vou lá, procuro a página que tem cor amarela e corto um pedaço de papel, quadradinhos, em triângulos, não sei, a forma que você quiser, para poder preencher o espaço amarelo. Eu quero preencher o espaço de azul. Folheia na revista lá no espaço que tem a cor azul, recorta quadradinho, triângulo e cola na parte azul. E assim você vai compondo o seu mosaico, o seu desenho do mosaico, tá? Terminou de elaborar todo o mosaico, você vai precisar também de cola, esculpa e tesoura para poder fazer esse material. Papel sulfite, tesoura, cola, tá? E para elaborar esse mosaico. Terminou de elaborar toda essa obra de arte, tira a foto e envia aqui para a escola, para a tia Cris, para a tia Gaci, compartilhar essas imagens comigo. Eu também te espero lá no Plantão Tira Dúvida para a gente conversar, para a gente dialogar e para mim ver as obras de arte que vocês elaboraram sobre mosaico, contextualizando a arte cristã primitiva que aprendemos na aula de hoje, certo? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, mas estou morrendo de saudade de vocês e espero poder vê-los brevemente em sala de aula para a gente discutir, dialogar e fazer arte juntos aqui dentro da sala de aula, eu e você. Beijinhos e abraços e até a semana que vem. Te espero no Plantão Tira Dúvidas, viu? Beijão, tchau, tchau, fique com Deus.